Amigos e amigas da Nova TV, nós temos o compromisso de levar a vocês fatos, argumentos, pessoas, homens e mulheres que são responsáveis pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Buscamos, em cada canto deste município, fatos, histórias e sujeitos em ações que com certeza trazem a diferença para a sociedade friburguense. O nosso entrevistado de hoje já teve por várias vezes na minha, na sua, na nossa Nova TV. Vezes por festas, vezes por compromisso com o clube, vezes com compromisso com a sociedade friburguense e agora a sua competência, que sempre foi enorme, haja vista que atuou na Justiça Federal com um grande senso de justiça nas decisões de seus processos, mas hoje ampliou-se o seu poder. Haja vista que, recém-saído da presidência do maior clube da região do Centro-Norte do estado do Rio de Janeiro, assume agora a importante, difícil, árdua, mas tenho certeza que, por outro lado, prazerosa missão de gerir a governadoria de Rotary Club. Rotary Club que é um clube de serviço que ajuda a população, seja em qual município do mundo ele estiver. É com grande prazer, com grande alegria, com grande emoção que, mais uma vez, em sua bela residência, ele nos recebe como anfitrião, Dr. Antônio Batista. Doutor, é um prazer em tê-lo na tela da Nova TV novamente. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez e estar na presença dos seus espectadores, né? Da sua rede de TV, da sua emissora de TV, importante aqui para o município de Nova Friburgo. Tão importante é porque ela visa o município de Nova Friburgo especificamente, coisa que outras empresas, outras redes de TV não visam especificamente. Não quer dizer que elas sejam menores por causa disso, mas a sua é muito importante para a nossa municipalidade. Eu estou aqui com muita satisfação, novamente prestando à comunidade algumas informações a respeito das atividades às quais eu me dedico. Batista, a gente já teve por várias vezes, em várias oportunidades, sempre o senhor alegre, otimista, sempre o senhor às vezes firme, porque a vida sempre lhe exigiu que o senhor assumisse momentos difíceis em várias entidades. Eu queria que, para relembrar, que o senhor fizesse um breve relato sobre Antônio Batista. Nasceu aonde, estudou aonde, formou-se, foi juiz, exerceu cargos. Um breve relato. Marcos, isso aí eu vou levar uns 5 dias para fazer, porque com 76 anos de idade, né, já fiz muita coisa. Eu sou carioca, nasci, meus pais moravam na Tijuca, em 1937. Papai era dono de um bar na Rua dos Araújos, perto da Praça Sans Penha. E como nós éramos sócios, papai era sócio português desde o início da Beneficência Portuguesa, eu nasci em julho de 1937 na Rua Santo Amaro, na Glória, na Beneficência Portuguesa, hospital que existe até hoje, está lá. Eu sou sócio desde que nasci dessa Beneficência Portuguesa. E nasci em Olaria, comecei a estudar em Olaria. Papai depois veio para a Praça Sans Penha, numa padaria, e estudando ali, tudo, né, nesse lugar. Até que aos 12 anos e pouco de idade, eu fui para o seminário em Mendes, perto de Barra do Piraí, e lá fiquei 10 anos. Cheguei até a usar batina durante 8 anos. E depois de 10 anos estudando não só as matérias profanas do currículo escolar, que no científico, por exemplo, eram 11, estudava mais umas 6 matérias do currículo religioso da congregação. Após 10 anos eu resolvi voltar para a casa dos meus pais, após ter dado a aula num dos colégios da congregação marista, dos irmãos maristas, em Santos, durante um ano. Ao voltar, já comecei a trabalhar em banco, fiz a faculdade de Direito
consegui passar no concurso para o Banco do Brasil, e fiz uma carreira no Banco do Brasil durante 22 anos. Ao mesmo tempo dando aula já na Cândido Mendes desde 1972. Eu estive no Banco do Brasil de 1963 a 1985, já morando em Nova Friburgo. Mudei para cá, para esse local aqui, em fevereiro de 1985. Tinha entrado de sócio do Nova Friburgo Country Club 6 meses antes, em 84. E em janeiro de 85, quando eu mudei para cá, trazendo meus filhos para serem alunos de Manchieta, eu já assumi uma vice-presidência do Nova Friburgo Country Club em 1985. E aí comecei a trabalhar. Em 85 me aposentei com 48 anos de idade, mais 34 anos de contribuição ao INSS. Tive a minha primeira aposentadoria. Naquele tempo, a aposentadoria era exigida apenas por tempo de serviço de contribuição ao INSS. A idade não contava, por isso que eu consegui me aposentar com 48 anos de idade. Aposentar do Banco do Brasil, do trabalho do Banco do Brasil, mas continuei advogado do Banco do Brasil, aí então credenciado, continuei dando aula na Cândido Mendes, aqui agora em Nova Friburgo. Antes eu dava aula no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. No Rio de Janeiro eu dava aula de processo civil e aqui eu passei a dar aula de direito tributário, uma vez que não havia curso de direito aqui em Nova Friburgo. Fiquei uns 10 anos assim e aos 58 anos de idade fiz concurso para juiz federal do trabalho. E passei e durante 12 anos, até os 70 anos, fui juiz do trabalho. Em primeiro lugar, no primeiro posto da carreira, que é o de juiz substituto. Depois no segundo posto, que é de juiz titular. Fui titular da 65ª Vara do Rio de Janeiro. E quando vagou a Vara de Nova Friburgo, eu me candidatei e ganhei na concorrência e vim terminar meus dias de magistrado federal aqui em Nova Friburgo, na única vara do trabalho de então, que hoje nós temos 2 varas do trabalho. Durante esse período todo eu fiquei vinculado ao Nova Friburgo Country Club como membro nato do Conselho Deliberativo. Até que me aposentei pela compulsória aos 70 anos de idade, há 6 anos atrás, e vieram me chamar aqui em casa, nessa casa aqui, para ser presidente do Country Club. Esse paraíso. Esse paraíso. Que também é o Nova Friburgo Country Club. Que é um mini, mini Nova Friburgo Country Club. Eu convivo com esse local há 40 e poucos anos e resido aqui desde 1984. Né? A estrada no início era complicada. Toda de terra. Toda de terra, tinha poucos vizinhos aqui e não tinha luz conveniente. Tanto que quando eu vim aqui passar férias, ou passar fim de semana, eu trazia lâmpadas no Rio de Janeiro de 110 volts e colocava aqui na rede de 220. E funcionava. Funcionava, não queimava a lâmpada, porque a rede de 220 estava tão caída, tão fraca, que a gente podia colocar lâmpadas de 110. Hoje não, o conforto aqui é maravilhoso, telefone à vontade. Eu cheguei a morar aqui uns 10 meses sem ter telefone. Eu marcava com meus filhos no Uau, na praça. Entendi. Lá dentro. Olha, 11 horas da noite no Uau, eu estarei aí para apoiar vocês. Ônibus eram 3 por dia. Hoje tem ônibus de 20 em 20 minutos. Telefone, eles ligam para você para oferecer linhas telefônicas. Só não tem entrega de correio aqui ainda, mas tem lixo, coleta de lixo 3 vezes por semana, tem 3 transformadores públicos aqui agora, não há problema. E a nossa rede de energia agora é excelente, porque a nossa Energisa, ela instalou um centro de distribuição aqui em Conquista. Então nós estamos no começo da linha. Nós antes éramos no fim da linha, vinha de Friburgo para cá. Agora vem de Conquista, parte vem para cá. Então eles compram da Ampla, né? E se a Ampla tem... Isso mesmo. Eles têm ali em frente a Dona Emico, já faleceu Dona Emico, que é um
no Horto Florestal, tem ali um centro de distribuição de energia da Energisa ali. Queria que o senhor fizesse agora um breve balanço frente à gestão do Country Club. Bom, o Country Club, lá passei, hoje estão completando 4 anos certinho. Eu assumi no dia 1º de janeiro de 2010, hoje fui lá ainda. Foram 4 anos de trabalho diuturno, de 7 da manhã às 6 da tarde, sem sair para o almoço, inclusive indo lá aos sábados e domingos. Tirei apenas nesses 4 anos 2 licençazinhas para ir passar com a família em Búzios durante 7 dias. 2 apenas. O resto, todos os dias desses 4 anos eu trabalhei lá. Foi bom? Foi excelente. Sobretudo porque, Marcos, aos 76 anos de idade, você ainda aprende muita coisa. E, sobretudo, você aprende a conhecer pessoas. Muitas vezes confirmando avaliações prévias que você fez, mas que prudentemente você guarda para você. E aí a gente conhece muitas pessoas, conheci muitas pessoas ali. Sei aqueles que foram amigos e sei aqueles que estavam, às vezes, do meu lado por interesses, outros não os interesses do clube. É por isso que eu sou criticado e atacado por muitos sobre a pecha de ser radical. Eu aceito, eu sou radical contra o erro. Eu sou radical contra a ilegalidade. Eu sou radical ao não cumprimento da lei e dos regulamentos e das normas. Eu sou radical, não sou inimigo das pessoas. Agora, sou radical contra os erros que eles cometem. E enquanto eu tiver forças, enquanto Deus me der forças e voz, eu vou dizer quando eu não concordar com alguma coisa. Sempre com base em alguma norma. O dia que eu não tiver base, eu vou me calar. Qual a relação que o senhor faz, já que o senhor foi, óbvio, e ainda é cristão, católico, não é isso? Entre a seguinte frase: Deus ama os pecadores, mas abomina o pecado. O senhor falou que o senhor considera os homens, mas abomina os erros. Qual a relação que o senhor faz entre uma coisa e outra? Bom, longe de mim e fazer qualquer relação com relação a Deus, né? Eu sou um pobre mortal, um pecador, mas para mim só há um jeito de dormir, é ser contra o erro. Até em mim. A hora que eu me surpreendo errando alguma coisa, e erro porque eu tenho humor, eu tenho pavio, todo mundo tem. Quem não tiver pavio deixou de ser gente, é ou não é? Sim. Então eu tenho pavio e às vezes esse pavio estoura, provoca uma explosãozinha. Eu posso pedir perdão, desculpas pela minha explosão. Agora, contra o cara que é errado e se mantém no erro, não tem perdão. Porque eu, em teologia cética, eu estudei teologia, entre as matérias religiosas do seminário, uma delas é teologia ascética. O que é teologia ascética? É o estudo da religião, aprendendo normas para você se tornar melhor, menos ruim, defender os seus erros. Porque na vida religiosa, para o religioso que faz os 3 votos de pobreza, castidade e obediência, ele tem por obrigação de Estado tender à perfeição. Ele não tem que ser perfeito. Por exemplo, o Papa é jesuíta, ele não tem que ser perfeito. Agora, ele tem por obrigação de Estado, por ser jesuíta, religioso, portanto, de tender à perfeição. E tender à perfeição é você ter consciência de que tem algum defeito, algum erro e procurar corrigir. E na teologia ascética, a gente estuda a teoria do perdão. E o perdão, não basta eu pedir perdão. Para obter o perdão dos meus erros, eu tenho que consertar os meus erros. Eu tenho que fazer o caminho de volta que eu percorri para cometer o erro. Então, enquanto a pessoa não faz esse caminho de volta, ele continua no erro. Então, aí não tem perdão. Sem dúvida. E eu sigo até o exemplo da religião, o exemplo de Deus. É claro que para os agnósticos não vale nada esse conceito de Deus, não vale, ele não
acredita, tudo bem, é o direito dele não acreditar. Mas quem acredita e que vive pedindo perdão a Deus, ou que vive pedindo ajuda a Deus, vai. Eu digo o seguinte, Marcos, a religião, o amor a Deus, é uma escada. É uma escada, vamos supor, de 20 degraus. O último degrau lá em cima é o degrau de amor a Deus. Mas antes do 20º tem 19 degraus. Uma escada se sustenta só com o 20º degrau lá de cima, ela abre as pernas e cai, não é? Então, e quais são os 19 outros degraus? Primeiro, trabalhador. Terceiro, circunspecção. Quarto, ponderação. Quinto, controle na bebida, na comida, no relacionamento humano. Fidelidade ao trabalho, ao emprego, trabalhador, até já disse, até chegar no último que é Deus. O que adianta eu ficar, meu Deus, me desculpe, me perdoe, Deus é meu amigo, a gente vê nos carros, né, uma opção de frases, né? Se eu não tenho os 19 outros degraus e nem me esforço por ter, não é isso? Tem Deus nos lábios, mas não no coração. Isso mesmo. Nem nas ações. Você falou certo. Como sempre, você tem uma frase muito adaptável e correta para o tempo, né? Então você vê, sou radical e vou morrer radical. Em primeiro lugar, sou radical comigo mesmo. Então, eu não me permito muitas coisas. Tais como? Tem, por exemplo, um grande amigo meu, pessoa que eu amo, que eu beijo como sinal de amor quando encontro com ele, Chilo. Chilo tem um movimento de amigos que vão para o clube beber. Linguinha. Quantos anos tem o Linguinha? Deve ter uns 35 anos, pelo menos. Que beleza. Eu fui Linguinha há 28 anos atrás. Muito bem, mas aí o Chilo me convida, Batista, vamos lá. Quando é aniversário dele, eu vou lá para beijar o Chilo e para desejar parabéns para ele. Fora disso, ele me convida, Batista, vamos lá, vamos ter um beber. O Chilo, eu vou para minha casa. Eu quero beber com a minha esposa. Todo dia eu bebo vinho com ela. Todo dia, aos sábados, domingos, cervejinha e tudo. Converso com ela, ela é minha interlocutora. Eu converso com ela. O que eu vou fazer aí no teu grupo? Não tem. Eu vou estar deslocado, vou incomodar o teu grupo. A minha presença vai incomodar os teus amigos. Então eu não vou. Então é isso aí. A gente às vezes, radical, você não vai nos setores, você não ia nos setores do clube. Claro que eu não vou nos setores do clube. Eu tenho um serviço para fazer de 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive sábados e domingos. Como é que eu largo o serviço para ir? Para dar até condição que outras pessoas possam se divertir. Isso aí, não tem que ir lá. Porque eles estão se divertindo. Se o administrador chegar lá, o que eles vão fazer? Eles vão se divertir porque às custas do administrador. Não, Eles vão atacar o administrador. E até por outro lado, o senhor tem que viabilizar a luz, o funcionário, viabilizar os serviços. Isso tudo. Então, eu passei 4 anos de trabalho, dos quais eu me orgulho. Eu, como disse São Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, eu acho que eu estou chutando, não deve ser pelas Tessalonicenses, pode ser aos Coríntios, não sei o quê, mas eu estou dizendo aos Tessalonicenses porque é um nome mais difícil de falar e eu treinei bastante. Então São Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, diz assim: combati um bom combate, terminei a minha jornada, desejo para o Nova Futebol Clube um belo futuro. Agora, com bons administradores, não com barman, porque parece que o foco lá, e eu vi na bela reportagem que você fez, as pessoas estão dizendo que é preciso trazer as famílias para o country club, por isso tem que ter bar. Aí é o bar que traz as famílias? Que família é essa em que a esposa, o cônjuge, as filhas, os filhos vão para os bares? É isso que nós queremos para as nossas famílias? Portanto, eles vão me desculpar, mas o mote especial agora é o seguinte: o clube para as famílias é aquele que tem quadras para a escolinha, quadras de basquete veterano, vôlei veterano, futebol,
tudo bem. Você acabou de dizer que tinha um pássaro lindo, olha lá. Então, Marcos, continuando, que você vê como é que os passarinhos nos incomodam aqui no sítio, né? Acabou interrompendo a nossa conversa. Mas então, eu entendo que o que traz as famílias para o Country Club são essas atividades. Há 4 anos atrás, aquilo era um deserto. O complexo Walter Soares da Cunha era um deserto. Hoje temos isso tudo. Então, vou repetir, temos o basquete de jovens e de veteranos. Temos o vôlei de meninas e temos jovens e veteranos. Temos o bolão, temos o balé, a dança, o judô, com campeões até já ali no judô. Temos a dança de salão, temos a ginástica artística, temos o jiu-jitsu, temos a academia de musculação, certamente a melhor da nossa cidade, e temos até a gastronomia. Você vê, com todo respeito a Gabriela, que está aqui com a gente, digna representante da ala feminina. Você viu um casalzinho de canários da terra? O amarelinho é o macho, a outra, não tão bonita, é a fêmea. Viu, Gabriela? É que os machos costumam ser mais bonitos, mas são umas porcarias, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mas então... Eventos também, né? Os eventos. Então, isso traz a escolinha de futebol. Ah, não. Agora o foco é o seguinte, Marcos. Não. É para o sócio. O não sócio, temos que afastar o não sócio. Porque a escolinha é para o sócio. Ou então o sócio não paga. Os não sócios é que tem que pagar para o sócio. Eu já ouvi falar isso aí. São pessoas que nunca administraram o clube. O dia que tirar o não sócio dessas atividades, todas elas morrem. Porque 600 sócios que nós temos, e ainda com 200 mil e poucos reais de inadimplência e, portanto, privados do acesso, e os filhos também ficam privados do acesso, conforme determina o estatuto, não vai ter escolinha. Só para sócio não tem escolinha. Então, outros dizem o seguinte, tem que cobrar estacionamento. Quem não é sócio não entra no clube, tem que ficar na rua. Ou então lá fora, ou então pagar para estacionar. Mas eles já pagam para estacionar. Por quê? A academia, por exemplo, paga R$ 1.800 de aluguel por mês e paga R$ 1.200, R$ 1.300 conforme o relógio de luz por mês. Está pagando estacionamento. As outras escolinhas todas pagam, estão pagando estacionamento. A gastronomia, que vem para um curso de 30 dias, você vai cobrar estacionamento desse pessoal? Esquisito. A gastronomia paga R$ 5.000 de aluguel por mês, mais o relógio, mais a luz do relógio, da energia que despende. E ele próprio contribuiu a seu pedido com várias obras do clube. E ele deu o campeonato de basquete, 14 mil e poucos reais, a Cândido Mendes pagou tudo. E a pintura lá do teto. A pintura de todo o forro do complexo Walter Soares da Cunha, e ia fazer agora o palco lá do ginásio multiuso. Eu já estava projetando tudo, fazendo projeto. Eu preciso tomar cuidado de dizer que eu estava projetando, que isso é exercício legal da profissão, né? O projeto da ideia, o projeto rascunhos técnico, eu faço. O projeto técnico fica... Tem que vir o responsável, arquiteto ou engenheiro, por isso aí. Então, muita gente fala, o Cato é ótimo, isso, Cato, gosto muito. Mas então, falam muito, viu, Marcos? Falam sem saber o que estão falando. Agora, muitos que estão falando e criticando é o que me deixou não surpreso nem decepcionado. Apenas triste de ver que tenho tintas colunas nas minhas costas. Porque ali somos todos sócios. Todo mundo é dono daquela propriedade. Na hora que um dos donos da propriedade patrocina 2 ações contra o clube mesmo, esse patrocínio é a Maritá. Você diz que todos nós chamamos de maritaca, né? Eu tenho um dicionário ornitológico aqui, eu procurei maritaca, não achei. Achei maitaca. Maitaca. Mas os processos? Continua achando processo.
os processos que foram ajuizados contra o Dois clube. processos contra o clube. E o advogado é membro do Conselho Deliberativo. E sob qual motivação? Todos dois foi de entrega de título. E o Conselho Deliberativo, quando? Mas são membros do conselho e querem entregar o título? Não. O advogado que patrocina o sócio que quer entregar o título, portanto, e que cobra, no seu pedido, cobra condenação do clube em dano moral. Olha aí. Pode ser legal, mas é imoral. Não, mas não estou entrando no mérito da questão. Eu estou dizendo o seguinte: pode um colega meu de propriedade entrar com uma ação contra a nossa propriedade? Imagina você que tivesse um sócio, o cara é meu sócio, ele é proprietário do clube junto comigo. Aí eu cheguei já em 2 audiências que eu fiz nesses 4 anos, uma média de uma audiência por mês. 48 audiências, além das 84 ou 94 reuniões de conselho deliberativo, de conselho diretor que eu fiz. Bom, eu chego lá, senta do outro lado, um colega meu, parceiro, dono junto comigo da propriedade, patrocinando uma ação de outra pessoa contra a sociedade comum. O que é isso? Nós temos um artigo no Estatuto que diz que o jovem, a criança, não pode defender um outro clube contra o clube. Agora, os marmanjos podem. E são esses que gritam. Um deles foi entrevistado por você. Está naquele teu trabalho maravilhoso. Mas como eles gritam, todo mundo escuta. É o que diz o Martin Luther King. Eu me canso de repetir. Não me preocupa o grito dos violentos. Não me preocupa o grito do desonesto. Não me preocupa o grito do sem ética. A mim me incomoda o silêncio dos bons. O que acontece é assim, se eles gritam, os outros não querem se aborrecer. Ações do senhor? Ações em que sentido? Do Country Club com relação às atitudes que foram tomadas para poder a melhoria da qualidade da administração do clube, da infraestrutura. Bom, ações, Marcos. Ações, em primeiro lugar, regularizar a situação financeira do clube. O clube, quando eu assumi, em 1º de janeiro de 2010, devia ao governo federal, através de 8 executivos fiscais, em que o leilão do clube já estava determinado pelo juiz, sob pena de responsabilidade do oficial de justiça, devia ao governo federal pelo não recolhimento durante 14 anos do INSS de empresa. Quer dizer, não foi dívida de um presidente, não, foi dos 4 últimos presidentes. Muito bem, devia 5 milhões de reais. Por sorte, o governo baixou um decreto, denominado comumente com o nome de Refis, com o qual os devedores poderiam fazer acordo, obtendo um prazo maior para pagamento da dívida e também um abatimento nos juros e na multa. Essa nossa dívida de 5 milhões caiu para 3 milhões e durante esses 4 anos, 48 meses, nós religiosamente estamos pagando cerca de 24, 26 mil reais por mês. Isso corresponde, quando a taxa era 300 reais ou 335, isso corresponde a quê? A 80 só, a 40 reais por mês. Logo, a nossa taxa de 335 podia ser 295. Quer dizer, deixamos de pagar durante 14 anos, estamos pagando agora. Então, isso foi o primeiro trabalho. Segundo trabalho, de reconquistar a credibilidade do clube perante os fornecedores. Quando eu assumi, ninguém emprestava ao clube, ninguém vendia a prazo. Hoje, desafio chegar lá e ver se alguém não viu. Todo mundo aceita o Nova Clube, porque nunca deixamos de pagar um tostão. Os empregados sempre. Não tivemos um auto de infração durante esses 48 meses, a não ser autos de infração de eventos. Porque o comissário de menores de Nova Friburgo,
ele insistia em autuar o Country Club e não o promotor do evento. Quer dizer, Raça Eventos vinha aqui, trazia Jorge Mateus, ele vinha, pegava um menor ali dentro, ele autuava o Nova Friburgo Country Club. Ele chegou a fazer uma autuação contra o Nova Friburgo com os seguintes dizeres, que chegou no ginásio Multiuso e encontrou um casalzinho do lado de fora, cujo ingresso não foi permitido por eram menores de 18 anos de idade. Mas como estavam dentro do Country Club, atuou o Country Club. Loucura. Pois, muito bem, 9 autos de infrações desse já foram julgados recentemente improcedentes pelo ilustre juiz de menores do município de Nova Friburgo. Então você tem que administrar isso tudo e arranjar dinheiro, porque os sócios não sustentam o clube. Aí você tem que alugar. Eles reclamam, já viu, vai fechar o clube para ter um evento do Luan Santana, não sei o que paga 18 mil reais de aluguel, e o sócio reclama. Mas primeiro, o estatuto permite que se faça isso. Expressamente está permitido no estatuto. Em segundo lugar, ele sócio não aguenta o clube. Então você tem que fazer isso aí. Tem que ser criativo. Tem que ser criativo para faturar. E aí, quando vem a inadimplência, você viu, nós já, ação, conseguimos acertar a finança, conseguimos voltar a ter a credibilidade, conseguimos fazer algumas obras. Haja vista o ginásio de basquete, 140 mil reais ali. Agora, com certeza, uma grande obra de importância, haja vista que todos os dias que vamos ao clube, sempre observamos a quantidade de atletas que estão na prática de basquete. Inclusive, já estiveram campeonatos e com certeza times de outras cidades. Além disso, o que o senhor fez mais lá? Não foi só basquete, Marcos, foi vôlei também. Judô. Nós temos 2 equipes que vieram para cá. Eu fui procurado pelo responsável das 2 equipes, que é o Gustavo do Cacau, né? Ele era o responsável no friburguense. Ele, embora muito grato ao trabalho do friburguense, com ele, ao que o friburguense permitiu, e é um co-irmão meu, co-irmão do Country Club, então eu tinha a preocupação de não ferir o co-irmão, né? Mas ele veio, trouxe as meninas todas 2 equipes femininas de vôlei são bem situadas no campeonato do estado. Uma foi em primeiro lugar, outra foi em segundo lugar, tudo bem. O nosso time de basquete juvenil também, tá? O nosso pessoal de judô e o centro de treinamento de judô, que beleza, aquilo que está lá. Sem dúvida. Os troféus, as vitrines dos troféus que estão... Sabe que tem sócio que não sabe, nunca entrou ali, nunca viu aquilo. Tem sócio que não sabe que tem gastronomia no clube. Infelizmente é o que acontece. O proprietário não se interessa por aquilo. Por isso que em todas as publicações do clube, eu sempre informava qual era o valor da nossa cota. Calculando o valor da propriedade com base em laudo da Bolsa de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, qual era o valor da nossa cota. Eu chego a 100 mil reais o valor da nossa cota. Ora, eu fico preocupado com a minha bicicletazinha de 200 reais e desprezo a cota de 200 mil reais. Meu Deus, tem que lutar por aquilo. Tem que lutar por aquilo. Além disso, outras coisas, aquela sede, aquele complexo Walter Soares da Cunha, que foi uma das providências que eu tive cuidado de tomar, porque Walter Soares da Cunha presidiu esse clube durante 14 anos, construiu aquilo tudo. Que foi homenageado. Nós temos a homenagem dele. É isso. Aquilo foi um cuidado que eu tive de encaminhar. Eu sou radical. A homenagem que tinha emprestado ao Frederico, ao Francisco Faria, Chico Faria, estava toda errada. Eu consertei toda. De acordo com o estatuto, seguindo o estatuto religiosamente, escrupulosamente, nós consertamos. Hoje a homenagem está lá, o título de benemérito ao Francisco, ao Chico Faria e a denominação do local Chico Faria, tudo feito com base no
estatuto. Graças a Deus eu sou um homem de lei, desde 1957 que eu advogo. Guardião das leis. Então eu não sou guardião, que isso é mais do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal, mas fui sempre um observador da lei, sempre um observador da lei. Lei, estatuto, norma, regulamento, regimento, tudo é lei. Agora o senhor, devido a todas essas ações, devido à aprovação perante a grande maioria dos sócios do clube, da própria sociedade, se credenciou a ter um terceiro mandato, haja vista que não era terceiro mandato. O senhor teve 2 mandatos dentro de um regimento, o regimento foi refeito, dentro do novo regimento, óbvio, ninguém havia cumprido nem sido eleito sob nenhuma espécie com relação a mandato administrativo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento do clube, esse momento do senhor, onde, óbvio, cada um tem uma hermenêutica, uma maneira de interpretar. Mas eu vi de perto o carinho que as pessoas têm e principalmente o respeito e o reconhecimento do seu trabalho. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Mais uma vez, eu volto ao tema de que sou um escravo da lei. Então, seguindo a lei, a mudança de regime de eleição de presidente dentro do clube justifica a minha candidatura. Antes era como e... Antes a eleição era indireta, através do voto indireto de 60 conselheiros deliberativos. Quer dizer, 60 sócios elegiam o presidente. E o presidente tinha que sair desse conselho deliberativo? Não, qualquer um. Qualquer pessoa. Qualquer um podia ser candidato. Mas eram só 60 eleitores. Dependente não, só proprietário. Só proprietário, isso mesmo. O estatuto dizia isso. O estatuto agora, foi mudado até por alguns desses que gritam muito lá no clube, né? Foi mudado para que os 600 sócios elejam o presidente. Quer dizer, existe coisa mais democrática do que a totalidade dos eleitores ali presentes? Quantos tinham direito a votos que estavam... 600. Adimplentes? Sim, uma média de 600, não me lembro o número exato 600 adimplentes. Quantos apareceram na primeira reunião que eu fiz, apareceram 163. Agora, na segunda que eles fizeram, apareceram 50 e poucos, 60. Quem elegeu foram 60. Isso, a primeira eleição, 663, foi a instalação da Assembleia, que é a segunda eleição na que eu convoquei não ocorreu. Nessa agora, na primeira, teve 60 e poucos que nomeou uma mesa diretora. E tudo errado, tudo errado. Eu já tive a oportunidade de comunicar isso a todos os sócios com um e-mail que eu mandei, acho que foi dia 23 de novembro, ou 24 de novembro, eu mandei um e-mail a todos. Eu voltei, minha esposa estava melhor, eu tirei licença para acompanhar. De saúde, de joelho, de cirurgia grave, né? Aí eu voltei, eu já podia deixá-la um pouco mais aqui em casa, aí eu voltei, reassumi. Aí mandei esse e-mail explicando tudo direitinho. Todos os sócios receberam as explicações, tudo errado. E olha, Marcos, moveram uma ação contra o clube. 4 pessoas que não entendem nada de clube, não entendem, eu desafio os 4 a vir discutir comigo. Não entende nada de clube, de estatuto, não entende de história do clube. E tem passados pouco elogiosos, vários deles. Muito bem, esses 4 entram na justiça para impedir que houvesse eleição. A juíza suspendeu a eleição. E mais, sabe o que a juíza disse no despacho dela? Antes de ouvir o outro lado, os réus eram Nova Friburgo Country Club e Antônio Batista Filho. Eram não, são. Ainda são, o processo está andando. Disse que iam fazer um acordo em função da nova eleição. Queriam fazer um acordo, isto é, os 4 queriam fazer acordo. Eu não faço acordo. Eu quero que a justiça diga se eu tinha ou não, se eu estava correto ou não, porque eu tenho meu nome a zelar para transmitir para minha esposa e para os meus filhos e netos um nome limpo. Então eu não estava fazendo uma ilegalidade me lançando candidato. Em primeiro lugar, Marcos, faço questão de que as pessoas que têm compromisso com a verdade procurem saber se eu estou falando a verdade ou não. Todos os vice-presidentes insistiram para que eu fosse candidato.
nenhum aceitou ser candidato. Nem o que foi candidato depois da confusão, querendo fazer acordo com o outro lado, foi ser candidato. Por que não aceitou ser candidato antes? Se tivesse aceitado ser candidato antes, nada disso tinha acontecido, Marco. Nada. Eu estou desde janeiro querendo, janeiro de 2014. Gente, esse ano é ano de eleição. Vamos ver quem vai ser. Não, eu não vou, eu não posso, é você, Batista, você que tem que ser, você que tem que ser, você que tem que ser. No final, ninguém se aceitou ser, exceto o Luiz Carlos, que era vice-presidente, mas ele se afastou. Ele foi buscar apoio do outro lado, não quis o apoio dos vice-presidentes. Alguém disse isso até agora, Marcos? Qual motivo ele se afastou? Porque ele queria ser candidato. Ah, tá. Não, ele nem Mas perguntou. não podia ser candidato? Podia ser nosso candidato, mas ele nem perguntou. Ele não podia ser candidato, mesmo que não fosse da posição, que fosse da oposição, mas se manter no conselho? Não. Fica dúbio, né? Não. Mas... Se ele... aí eu já vou dizer o que eu faria. Se ele... Aliás, isso já aconteceu muitas vezes no clube desde 1985. Se ele fosse candidato sem o apoio dos vice-presidentes todos... Tem que entregar o carro. Ele não entrega, eu dispenso. Exonera. O presidente exonera. É regime presidencialista. Entendi. Os poderes do presidente são enormes. Então, eles exoneram. Assim como o presidente nomeia vice-presidente, ele também exonera sem precisar dar satisfação. Isso é uma questão de cada caso. Agora, saindo lá na frente o resultado, uma sentença favorável ao senhor. Tudo pode acontecer. Eu já disse isso ao atual, ao quem vai ser presidente. Primeiro, eu estava dizendo, tudo irregular. Eles fizeram uma assembleia e na primeira instalação da assembleia, a Assembleia decidiu interferir a candidatura de Antônio Batista Filho. Ela não tem competência para isso. O Estatuto diz claramente, a Assembleia Geral de Sócios não poderá discutir sobre assunto que não seja de sua competência ou de assunto que não esteja incluído na pauta. Então é ultrapetita? Ou por aí. Então, olha bem, não é ultrapetita, é competência. Entendi. O que acontece? O presidente da mesa, o defensor público, que trabalha com a juíza da primeira vara, que deu a liminar, preciso que se diga isso, ele trabalha no dia a dia com ela, lá no foro, e ela deu a liminar sem ouvir a outra parte. E não dita outra parte. E não dita a outra parte. E mais, houve uma mudança de pedido na ação e ela deu uma segunda liminar. Então, as falhas estão patentes, tudo pode acontecer em juízo. Então, olha bem. Mas ela que ele vai, a Assembleia ela vai julgar em primeira instância, mas a Justiça não para na primeira instância. Sem dúvida. A gente tem recurso de segunda instância, né? E lá na segunda instância não tem influência de espécie alguma. Entendeu? É um colegiado. Lá é um colegiado, entendeu? Mas, tudo bem. Olha bem, aí eles vão... claro que ela pode julgar favorável ao senhor ou favorável ao outro lado. Ela já disse que é favorável ao outro lado. Ela antecipou o julgamento dela. Aí... Ao dar a liminar, nesse expediente que eu mandei, eu explico o que é uma liminar. Ao dar a liminar, ela já disse que eu não podia ser candidato. Logo, ela antecipou a decisão de mérito antes de ouvir os réus. Ela não tem que fazer arguição? Mas tudo bem, ela fez tudo assim. E é isso que está dito lá. Eu estou falando isso claramente porque isso está escrito no processo e qualquer pessoa pode consultar. É só ir no e-mail, só ir na internet, entrar lá no processo e ler tudo que está escrito lá. Logo é público. Eu que tivesse problema na justiça, mas o negócio Então, muito bem. Aí, olha bem. Eles vão, indefere a candidatura do Antônio Batista Filho. Eu sou candidato. Enquanto a justiça não disser que eu não posso ser candidato, eu sou candidato e fizeram uma eleição sem eu estar lá. Por isso, tudo pode acontecer. Pode até acontecer, claro, se a justiça disser Antônio Batista Filho, por ter sido eleito e reeleito, mesmo num outro regime, no próximo regime não pode ser eleito, eu abaixo a cabeça. A hora que isso transitar em julgado, não é quando um juiz falar, eu fui juiz e minhas decisões foram mudadas muitas. Ué, não é?
É o hermenêutica. é o direito de todo cidadão, o duplo grau de jurisdição. Então, tudo bem. Se a justiça disser e transitar em julgado isso, eu abaixo a cabeça e disse, gente, mas não tem nenhuma vergonha não, porque era uma controvérsia. E quem é que dirime? Isso mesmo, defende uma tese. Quem dirime as controvérsias é o judiciário. A gente lembra de um passado bem recente, onde o ex-prefeito Paulo Azevedo era prefeito e o Neuci era vice. Aí renunciaram os dois, ele transformou em vice e o Neuci a prefeito. E naquele momento não tinha reeleição. O tempo passou, a reeleição veio. É isso aí. Então, olha bem. A lei não retroage para prejudicar, não é isso? São muitos detalhes. Direito, eu já esqueci tudo. Estou desde 1957 mergulhado nisso, mas é muito complicado. Mas então, olha bem. O que eu digo é o seguinte. E se a justiça vier e disser que essa assembleia foi toda ilegal? Segundo o meu entendimento, foi ilegal mesmo. Foi contra o estatuto. Se a justiça disser isso e anular a eleição? Tem que convocar uma assembleia rápida. Não sei. Isso aí alguém vai ter que decidir. Alguém vai estar em algum posto para decidir alguma coisa. O que é... Agora, isso não é novidade, Marcos. Eu não estou revelando nenhum segredo. Isso está tudo sendo discutido nesse processo. E eu ressalto uma coisa. Eu não dei início a esse processo. O senhor foi acionado. Eu fui acionado, eu sou réu. E você quer ver como é que foi o tratamento? A juíza, no primeiro despacho dela, ela concede a liminar suspendendo a eleição de presidente até o término da ação ou até que um substituto elegível pudesse concorrer. Eu não botei nenhum substituto, logo eu estou lá. Lógico. Então tem que ser até o fim do processo. Isso não é matéria interna corpus? Isso é o mérito que a gente está discutindo. Ela está ferindo o artigo 58 do Código Civil, dizendo que o judiciário não pode interferir interna corpus. Então, mas olha bem, ela vai e diz o seguinte, sob pena de multa, suspendo a eleição de presidente, sob pena de multa de R$20 mil a ser paga pelo segundo réu. Uai, por que isso é só o segundo réu? Outra coisa, olha bem, a ação é contra o Nova Friburgo Country Club e contra Antônio Batista Filho, pedindo que suspenda a eleição de presidente. Nem o Country Club, nem o Antônio Batista Filho tratam de eleição. A eleição, ela é executada, ela é promovida pela mesa diretora. E aí condena, ameaça o Antônio Batista Filho, que não apita nada na eleição, ameaça o Antônio Batista de R$20 mil de multa. É como se tivesse a justiça eleitoral e o candidato. É uma atitude da justiça eleitoral, estão punindo o candidato. Pois é. Bom, então isso tudo está sendo discutido. Onde vai dar, não sei. Alguns me atacam. Tem um vice-presidente, até disse que eu estava fazendo papel de moleque. O vice-presidente disse isso para mim. Porque eu não estava fazendo acordo. Eu não tenho que fazer acordo? Por que eles não desistem da ação? Não é? Não foi Pelo contrário, o senhor é juiz, conhece seus direitos e deveres. Se o senhor tem a convicção na sua interpretação que o senhor está correto, o senhor tem que manter a sua tese. Mas eu digo o seguinte, até sem entrar nesse mérito, eu digo o seguinte, tem até aquela máxima que diz quem pariu Mateus, que o embale. Quem entrou com a ação? Foram os 4. Ah, mas veio o caos para o clube? Os 4 que consertem o caos. É ou não é? Não é o Antônio Batista Filho que vai ter que consertar. Então, não tem problema, não me afeta em nada, porque, afinal de contas, eu estou no ramo do direito desde 1957. Nessa praia eu nado de costas. Ininterruptamente. Ininterruptamente desde 1957. Dando aula desde 1972, justamente de processo, na Cândido Mendes. Eu sou até hoje professor da Cândido Mendes. Então, não me agasta em nada, não me incomoda em nada, não me causa nenhum desconforto ser réu nessa ação.
mesmo porque é uma questão de direito que se discute. Ninguém está contra mim na justiça pedindo a falência do meu negócio. Coisas que existem para um desses autores, inclusive falência fraudulenta. Não é nenhum segredo, isso não é segredo de justiça, está lá para quem quiser procurar. Não é? Então, não me preocupa, a justiça vai dizer se estava certo ou não. Eu acho o seguinte, que demonstra, no mínimo, pusilanimidade da parte daquele grupo enorme que insistiu para que eu fosse candidato, e eu aí, como ninguém aceitava, eu decidi ser, e depois todo mundo tira o corpo fora e deixa o Batista ser o vilão da história. Então, tudo bem, eu também. Mas o senhor acha que o objetivo do outro grupo de oposição foi alcançado ou não? Não sei. É o mesmo que você me perguntar se o objetivo do Fernandinho Beiramar foi alcançado ficando rico. É a mesma pergunta. Vamos que vamos. Futuro do Batista. Futuro do Batista. No mesmo dia da eleição do Country Club, ou melhor, 3 dias antes do dia 15 de dezembro, que era o dia marcado para a eleição do presidente do clube e do Conselho Deliberativo, numa ilegalidade muito grande, não quanto ao Conselho Deliberativo, aos conselheiros, mas quanto ao presidente. Eu acho que a juíza não estudou o estatuto ainda. Ela está atendendo a pedidos. Requereu, se for do lado dos outros autores, ela concede. Né? Bom, então foi uma infração ao estatuto total. A justiça vai dizer isso. Provavelmente em segunda instância. Justiça impessoal. Impessoal. Provavelmente em segunda instância, porque a primeira instância já disse de que lado ela está. Qual é a... Mas ela pode arguir a suspeição dela própria? Pode se afastar ou não? Isso tudo é possível. Existe dispositivo no Código de Processo de arguição de suspeição, se sentir impedido. Pode fazer, é a questão dela. Isso é a consciência dela que está mandando. Eu não mando na consciência dela, eu mando na minha. E a minha está tranquila, mesmo quando eu defendo os meus direitos. Porque eu não sou apenas parte, eu sou advogado. Eu celebrei sexta-feira passada, no Rio de Janeiro, na presença do meu colega de turma, Marcos Antônio de Souza Fávea, que foi presidente do Tribunal de Justiça, na presença do Ilmar Galvão, meu colega de turma, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, nós celebramos 50 anos de formado. Eu tenho 50 anos de advocacia. E há um dispositivo na lei orgânica, no Estatuto da OAB, que diz nenhum temor de desagradar a quem quer que seja deterá o advogado na luta pela defesa dos direitos por ele defendidos. E é o que eu estou fazendo. Não tenho medo de enfrentar quem quer que seja. Futuro do Antônio Batista. Bom, futuro do Antônio Batista. Então eu estava dizendo que nessa eleição, 3 dias antes da eleição, porque no mesmo dia 15 de dezembro havia uma eleição para o Distrito 4.750 de Rotary Club aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos, mas quem não sabe, o que é Rotary? O que é Rotary? Rotary é uma instituição mundial com 1.200.000 rotarianos adeptos, todos eles arregimentados em clubes hoje pequenos. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Tem Rotary para pequenininho também, Rotaract, você foi presidente de Rotaract, né? Tem Interact, tem Rotary Kids, tem isso tudo. O que o Rotary Internacional é? É uma instituição de serviços, cujo lema é dar de si antes de pensar em si. Então, é uma instituição mundial de serviço às comunidades mundiais. E esse serviço é prestado através de uma ferramenta. A ferramenta é o companheirismo. O fundador de Rotary, há 109 anos atrás, Paul Harris,
ele achou que se reunissem os profissionais de cada comunidade da cidade, advogados, engenheiros, trabalhadores disso, né? E eles unidos formariam uma equipe de companheiros que teria mais condições de prestar serviço à comunidade local. Aí, resultado, em 109 anos, isso está espalhado pelo mundo todo. O grande serviço que o Rotary Internacional prestou até hoje foi erradicar de vez a poliomielite no mundo. No mundo inteiro, só existem 3 locais na África que ainda têm casos de poliomielite. E a Fundação Bill and Melissa Gates doou à Fundação Rotária, há 3 anos atrás, 300 milhões de dólares, desde que a Fundação Rotária entrasse com outros 300 milhões de dólares. Beleza. Para eliminar de vez, erradicar de vez do mundo a poliomielite. Muito bem. Agora, como funciona administrativamente o Rotary Internacional? Existem clubes pelo mundo todo. Esses 1.200.000 rotarianos estão vinculados a pequenos clubes rotarianos. Em Nova Friburgo, nós temos 6 clubes de Rotary. Cada um tem uma média de 35, 30, 40 sócios. Cada clube desses, cada célula dessa é independente. Ela tem seus associados, ela tem CNPJ, ela elege sua diretoria, sempre obedecendo às normas gerais de Rotary Internacional. Porque se não obedecer, o Rotary Internacional desfilia esse clube. E aí ele não é mais credor de auxílio financeiro da Fundação Rotária. A Fundação Rotária hoje, ela distribui benefícios, recursos financeiros ao mundo inteiro para pequenos projetos só com os resultados das aplicações do dinheiro que ela tem. Que beleza. Então você pode, vamos supor, o Rotary Club Nova Friburgo, aqui, que é o mais antigo, tem 60 anos aqui em Nova Friburgo, ele no outro dia fez um projeto de ajudar pobre, ele tem projetos de ajudar pobres para deficiência visual. Então, existem projetos no Rotary Internacional que vem de dinheiro de um Rotary de qualquer parte do mundo, junta com o dinheiro do teu clube, e aí o Rotary Internacional, a Fundação Rotária, coloca 1/3 a mais. Então fica os 3/3 para fazer o projeto. É a Márcia Carestiato que está responsável hoje? A Márcia é uma das que trabalha muito nisso. O Dalton é rotariano. O Dalton foi governador. Foi governador. Então, olha bem, esse Rotary que faz esse trabalho maravilhoso, ele tem... João Carlos foi governador, Silvio Silvio Luiz foi o primeiro, isso aí. Então, o que faz esse Rotary? Administrativamente, ele tem uma direção nos Estados Unidos, que nem sempre o presidente é um americano. Pode ser um tailandês, um japonês, já tem de tudo, chinês, tudo, já teve de tudo lá. Tem uma diretoria lá em cima. Depois, os clubes são divididos, com vistas a essa organização administrativa, em áreas cujo conjunto representa um distrito. Então, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 2 distritos. Um distrito que é Rio de Janeiro e sul do estado do Rio de Janeiro, e outro distrito que é Niterói e norte do estado do Rio de Janeiro. E esse nosso é o distrito 4.750, ele tem 44 clubes e mais 2 clubes eletrônicos, 46 ao todo. Clube eletrônico eu nunca ouvi falar. Essa coisa é novidade, um trabalho só pela internet. Ah, tá. É coisa novidade, você quando foi do Rotaract não existia isso ainda. É uma novidade, tanto que não está tão difundida. Nós temos 44 clubes e só 2 eletrônicos no distrito 4.750. E a prova quádrupla? Ah, isso aí eu não sei de cor, eu tenho que ler. Velho, memória, esquece tudo, né? Aliás, você sabe o que é memória, né? A memória é a capacidade da gente esquecer as coisas. Prova quádrupla, o Rotary tem isso. O que é a prova quádrupla? Do que pensamos, dizemos ou fazemos, 1 é a verdade, 2 é justo para todos os interessados, 3 criará boa vontade e melhores amizades, 4 será benéfico para todos os interessados. Então, voltando à parte administrativa,
O distrito, que coordena um grupo de 45 a 50 ou mais clubes menores, independentes, cada um dos clubes, ele não administra os clubes, mas ele assessora, ele coordena, ele fiscaliza. E ele pode oficiar o Rotary Internacional para que desfilie um clube. São quantos em Friburgo? Em Friburgo, quantos clubes? São 6 clubes. Rotary Nova Friburgo, Rotary Nova Friburgo Caledônia, ao qual eu pertenço, Rotary Friburgo Nova Imperador, Rotary Clube Nova Friburgo Suspiro, Rotary Clube Nova Friburgo Muri e Rotary Clube, agora o último, Nova Friburgo Olaria. 6. Que bom. E da nossa área, que é a área 3, ainda tem Cantagalo, que está no 7º. Vai ter Então, conselheiro o em breve. governador... Então, há um governador que administra essa governadoria para fazer esse trabalho e que tem que visitar todos os clubes e que tem que ir aos Estados Unidos. Ou aos Estados Unidos, o próximo vai ser em Sydney, na Austrália, para a Assembleia que chama, internacional, para a eleição do próximo presidente internacional de Rotary. Não é indicado, é eleito. É, porque o sistema do Rotary é o seguinte, o sujeito primeiro é designado 3 anos antes. Então, aí você tem o governador eleito que está em exercício, ou o diretor, ou o presidente do clube. Você tem o governador indicado. O senhor é indicado. Não, eu sou designado. Indicado é para o próximo, designado é para o dos Eu outros. terei 3 anos depois. Eu só serei governador. Bom, eu estava dizendo que fui eleito na mesma hora que se elegia o presidente do Nova Friburgo Country Club, eu era eleito governador de Rotary Club, tendo sido lançado o meu nome pelo Conselho de Ex-Governadores 3 dias antes. No jargão político, o senhor caiu para cima. Eu caí para cima, né? Isso, matéria de política, você é o orientador nosso. A eleição tinha 13 eleitores. Eu fui eleito por 12 a 1. E tinha sido indicado 3 dias antes. Quase que eu estava torcendo para não ser. Eu vim pedir autorização à dona Deise, ela autorizou e eu vou prestar serviço. É um prestígio para o Ô município. Marcos, e não estou pensando em prestígio. Bom, para o município e para o clube, para o distrito 4.750 e para o Caledônia, ao qual eu pertenço, é um prestígio. Agora, para mim, é um cargo, é um ônus, é um serviço. Mas é mais um E eu momento que a gente sabe encarar que... como serviço isso. A gente sabe que, fazendo uma ilação com relação à questão do Country Club, que estava com problema, a gente sabe que a questão de rota, de movimentos sociais, movimentos onde os clubes de serviço, nesse momento, passam algum tipo de reflexão, algum tipo de problema. E, mais uma vez, o senhor é chamado para tentar e vai conseguir revitalizar os clubes que estão com problema, abrirem novos clubes, trazer a juventude para dentro do movimento. Que Deus me dê força e que eu estude bastante, porque eu agora deito com esses livrinhos. Manual de procedimento de Rotary, manual de referência para líderes do Rotary. Esse aqui é o guia distrital em vigor esse ano. Quer dizer, estudar e mais. Eu já estou me preparando, como tem algumas viagens por conta do candidato. Ah, é? Ah, é. A única viagem que o Rotary paga é a da eleição do presidente de Rotary. E cada governador vai com a esposa. É a única que paga. Todas as outras são por conta de cada um. Por isso nem todo mundo pode aceitar esses encargos. É preciso ter um velho que só precisa de dinheiro para comprar os remedinhos que a gente toma, né? Mas então eu já estou estudando isso tudo e já estou com meus professores de inglês para revigorar o meu inglês, para reforçar a conversação, de francês também, de italiano e de alemão. Já estou aprendendo um pouquinho de alemão, já estou professor de alemão. Parabéns. Quer dizer, eu espero ser um cadáver bem instruído. De Em nada. breve, que eu estou com 76 anos, Marcos. Isso vai demorar Eu- muito. O que faltou o senhor dizer? Deixa eu dizer. Marcos, respondendo a sua pergunta, o que faltou? Faltou no Country Club eu realizar um sonho meu. Não é só sonho meu, é a tal coisa. Se eu tenho algum mérito, foi ter dado força e ter acreditado em alguém.
E eu acreditei em Luiz Fernando Dutra Foli, historiador, paisagista, funcionário da prefeitura, funcionário do SESC e que conhece a história de Nova Friburgo como ninguém. Já escreveu 2 livros editados pelo Nova Friburgo Country Club sobre a história do Barão de Nova Friburgo e da família e que já está com o 3º livro no prelo. Esse aí já não sei se o Nova Friburgo vai patrocinar. Agora eu já não mando mais lá. Se eu tive algum mérito foi dar crédito ao Luiz Fernando. E o que nós deixamos de fazer, que era o que a gente queria fazer agora, e que falta no município de Nova Friburgo, é uma instituição museológica. Já temos o estatuto pronto, o regimento pronto, tudo planejado para criar o Memorial Friburgo e Filhos. Porque Friburgo e Filhos era o nome da empresa do Barão de Nova Friburgo, que tinha sede na rua Teófilo Otoni, na Candelária, lá no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Ele exportava café e, de um certo tempo, importava escravos, quando era legal esse comércio. Isso. Mas ele, quando começou o trabalho de abolição da escravatura, a família do Barão de Nova Friburgo, o 2º Barão de Nova Friburgo e o Conde de São Clemente, foram os primeiros a alforriar os seus escravos. Inclusive com a ajuda da loja maçônica daqui. Isso é história da loja maçônica, que o Madeirinha, Dr. Madeira, me deu um livro sobre a loja maçônica daqui e eu fui estudar e o Barão tinha esse trabalho de alforria dos escravos. Bacana. Tanto que no enterro do 2º Barão, o cortejo maior era de ex-escravos. Todo mundo adorava, os escravos adoravam. Bom, nós projetamos o Memorial Friburgo e Filhos, que é transformar aquele chalé do Nova Friburgo em museu. Não é museu, porque se a gente puser o título de museu, isso cria muitos problemas jurídicos. É um memorial. Memorial da família do Barão. Mesmo porque atende às exigências do IFAM. Já ouvi falar que querem abrir 2 bares lá dentro. O IFAM vai cair de pau em cima. O pessoal pensa que faz as coisas sem ler a lei, né? O IFAM está ali em cima, não pode. É porque já tem um número de bares lá que... Mas isso é mérito. Eu estou dizendo juridicamente falando, mano. Só quem não entende nada pode soltar não essa. Pode mexer, não pode não fazer pode isso. fazer Tem isso. que respeitar. O IFAM não vai permitir. O IFAM interditou 2 obras na Rua Tiradentes. Uma da Assembleia de Deus. Já está interditada lá. Ainda está interditada, graças a Deus, graças a uma parceria com o Nova Friburgo Country Club. Pastor Zé Gomes, a gente até manda um Zé abraço. Antônio. E eu quero dizer a ele, lembrar ele, que valeu a pena ele ter tido a paciência de Jó. Porque ele vinha conversar comigo, choroso, coitado, investiu tanto dinheiro ali, aquilo tudo interditado de fato, que sofrimento ele padeceu. E eu dizia, pastor, vamos, isso vai dar certo. Pastor, veja o livro de Jó. Ele é exemplo de paciência para nós todos. Quem sou eu para falar isso com o pastor, que sabe os Sagradas Escrituras, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, melhor do que eu, muito melhor do que eu. Mas o meu parabéns para ele, que eu não tenho o celular dele, procurei hoje para desejar pessoalmente, mas estou usando o teu veículo. Fica à vontade, ele assiste a TV. Ele assiste, então está ótimo, né? Então, olha bem, esse memorial que pode interessar ao município, espero que o prefeito receba esse recado, aproveite esse trabalho do Luiz Fernando Dutra Foli e, modestamente meu, eu era o que lavava o banheiro. O que eu fazia não tem nenhuma importância, mas pelo menos examinei o estatuto juridicamente, só ponto de vista jurídico, isso tudo aí, para transformar aquilo nesse memorial. O clube tem peças históricas do tempo do Barão a serem expostas ali. E ali não pode ser um bar. Não pode ter bar ali dentro. Aliás, tem um trecho da Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, uma ópera, né, que diz que in vino veritas. Isso é uma frase latina, né? No vinho, a verdade, né? E, é claro, a verdade e a liberdade total. O cara, sob efeito etílico, ele dá patada em todo mundo, então faz bar em todo lugar, quebra, né? Então faz o inverso. Aquilo é histórico, né? Mas então faltou fazer isso aí.
Mas não faz mal, eu espero que mentes brilhantes vejam o valor de Nova Friburgo, do nosso município, ter um memorial. É claro que não vai ser só o memorial do Barão. O Barão construiu a Praça Getúlio Vargas. O bispo mora numa casa onde muita coisa foi cedida para o Barão. O sanatório naval era o pavilhão de caça do segundo Barão de Nova Friburgo e do Conde de São Clemente. Quer dizer, tudo isso é história do Nova Friburgo, tudo isso estaria arregimentado, né? Reunido no Memorial Friburgo de Filhos. Falta fazer isso aí. Conto com a sua divulgação para você convencer as pessoas a exigir das autoridades. Ah, mas o chalé é uma propriedade particular. É uma propriedade particular. O Nova Friburgo patrocina o memorial. Ele pode patrocinar, inclusive, se isentando de sustentar o chalé. Sem dúvida. Porque, assim como nós conseguimos, há 2 anos atrás, R$1 milhão no Ministério da Cultura, a fundo perdido, quer dizer, não temos que captar o dinheiro, não. O dinheiro já está aí. E a empresa já está fazendo a reforma, não é isso? Como memorial, todo ano a gente tem projeto para receber recursos do governo da cultura. Mas tem que estar com as certidões. Com as certidões negativas, tudo em dia, que foi o que aconteceu com a gente. O que o senhor deseja para o próximo presidente? Eu desejo muita saúde, em primeiro lugar, para ele poder suportar aquela, em francês a gente tem endurance, é você estar assim, continuamente na pressão, né, para poder sustentar. Pensou? É igual o piloto de Fórmula 1. O Schumacher já está lá na beira da morte, né? Aí aquela tensão é constante, o cara não pode vacilar um minuto. O presidente não pode vacilar um minuto. Não pode. A presença, eu consegui dar. Ah, Batista, você pode ser aposentado. Não, eu pude porque eu quis. Isso dizer que pode porque é aposentado, eu já fui acusado por vice-presidente, dizer que eu dou dinheiro, algumas coisas que eu dou dinheiro lá dentro. Ah, porque você tem. Não, tem muita gente que tem e não dá um tostão para ninguém, é ou não é? Então, você pode fazer as coisas porque você quer fazer, você se dispõe a fazer. Então, isso é que eu espero dele porque ele vai cuidar do meu patrimônio, né? Eu tenho lá uns 600 atos aqui, espero que ele tenha força e saúde para isso. Que vontade acho que ele está tendo. A gente quer agradecer o carinho do presidente e agora governador Antônio Batista. Eu sou testemunha ocular, porque vivenciei ao seu lado grande parte da sua administração, ultimamente mais de perto, porque ele me convidou para ser sócio e assim eu fiz, mas sempre os eventos, sempre os momentos que necessitamos do Nova Friburgo Country Club, onde o Batista exerceu proficuamente a sua gestão, sempre estava apto a nos ajudar, a nos atender. Eu nunca pedi alguma coisa ao Batista que ele negasse, pelo contrário, ele sempre abriu as portas do clube para a minha, para a sua, para a nossa Nova TV, para a população de Nova Friburgo. E é um homem exemplar, um homem competente, um homem que dedicou o tempo da sua vida. Ele podia estar visitando qualquer país, podia estar morando em qualquer lugar, qualquer local, poderia estar advogando, mas ele escolheu esses 4 anos dedicar-se a esta importante e conceituada instituição do nosso município. Saiba, Batista, que infelizmente nem Jesus Cristo, conforme há um jargão, conseguiu agradar a todos, mas o mais importante ao final desta entrevista é que fica claro que você tem o sentimento do dever cumprido, você tem o sentimento de ter dedicado o seu tempo para poder escolher as coisas melhores para todos os sócios e para a cidade de Nova Friburgo. E hoje você passa o bastão, mas com certeza lá na frente ele vai voltar em suas mãos, porque você é um patrimônio do Nova Friburgo Country Club. Nesse período você vai exercer a governança de Rotary, que também necessita da sua competência neste momento. Parabéns ao Batista. E com estas imagens a gente vai terminando mais esta transmissão. Nova TV,
nossa força, nossa voz, a lente da verdade.